Oi, gente, sejam bem-vindos a mais episódio do nosso Freudcast. Hoje o tema é muito importante, que é dependência emocional. Você precisa de alguém para ser feliz, para te validar, para se sentir importante? É um tema importante porque, além de tudo, é um componente também muito presente nos relacionamentos abusivos e tóxicos. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você vai acompanhar a gente. Estamos aqui hoje para conversar, como a Carol disse, dependência emocional, com Thales Lene, terapeuta, professor de hipnose e de programação neurolinguística. Vamos falar sobre esse tema, depender. Você depende de alguém? O que é depender de alguém? Emocionalmente, Thales. Bom dia, Bom boa tarde, dia. boa noite para todos. Muito obrigado pelo convite. Primeiramente você, Carol, Vinícius, tá aqui participando junto com vocês do Freudcast. É interessante essa ideia do depender, porque nem sempre é depender de alguém, às vezes é sobre algo, né? Quando a gente fala de uma dependência afetiva, dependência emocional, que são termos usados como sinônimos dessa mesma interação, é sobre muito mais uma ideia onde o outro, o algo, tem muito mais importância e relevância do que o eu próprio. Isso serve para vários tipos de relações diferentes, seja uma relação afetiva, seja uma relação de amizade, ou seja até mesmo na minha relação social como um todo. Por exemplo, uma pessoa que ela se compromete em chegar num horário específico e ela fala, não, olha, eu cheguei aqui atrasado porque o trânsito está horrível. Ou, nossa, eu não consegui realizar esse trabalho aqui a tempo porque choveu muito. Isso também acaba sendo um sinal de dependência, onde eu não consigo assumir parte da responsabilidade dos compromissos que eu assumi com outras pessoas ou com alguma organização, algo do tipo. Então, quando a gente fala dessa dependência, não é somente de pessoas. Às vezes é uma dependência minha comigo mesmo, não minha comigo mesmo, mas minha numa relação com o ambiente como um todo, onde eu não assumo nem as minhas virtudes e nem os meus erros, onde o mundo, o universo e as pessoas são sempre as responsáveis por isso, seja pela minha alegria, seja pela minha tristeza, seja pelo meu atraso, seja pelo meu sucesso e por aí vai. A dependência emocional, quando a gente fala de inicialmente assim, você dá a entender o quê? Que você depende emocionalmente de alguém. Mas, como você disse aqui, às vezes a gente depende muito de alguma coisa para viver. Hoje em dia é muito comum o quê? De que as pessoas precisam muito para viver hoje? Celular, rede social. E isso, às vezes, isso demonstra, às vezes, uma questão mal resolvida sua. Geralmente aonde? Lá atrás, na sua infância. Né? O que é depender de algo ou de alguém? É quando você precisa daquilo, daquela pessoa ou de algo para prover a sua existência de alguma forma. Você não consegue fazer aquilo sozinho consigo mesmo. Concorda comigo? E quando é que quem hoje, se a gente parar para pensar na nossa vida, tem uma dependência absoluta? Os bebês. Quando você nasce, você tem uma dependência absoluta de alguém e de algo, de alimento que alguém vai te dar. E essa dependência absoluta, que alguns profissionais falam, muitas vezes ela é recuperada emocionalmente na nossa vida adulta. Às vezes em razão de medos medos que a gente trouxe da vida infantil. Medo de ficar sozinho, medo de não conseguir fazer algo sem estar de mão dada com alguém. E são esses medos que geralmente refletem lá na frente, que trazem essas dependências emocionais pra gente. Então a dependência emocional, muitas vezes, como o Thales está falando, eu não dependo emocionalmente, às vezes, da minha esposa, mas eu dependo emocionalmente do meu carro, eu dependo emocionalmente do meu celular. Se eu não tiver com o celular, eu não consigo fazer nada. Cadê meu celular? Meu dia travou. Então aquilo te deixa sem funcionalidade, você não consegue ser funcional em razão daquela dependência. E isso vai causando muitos problemas no nosso dia a dia. Tanto da pessoa, quanto às vezes, quando é com outra pessoa, da outra pessoa também. Isso não vai trazer um problema só para você, traz um problema de quem você depende emocionalmente. Se você tiver um relacionamento com alguém, não só um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade,
um relacionamento de aluno-professor, um relacionamento de chefe-empregado. A dependência emocional ela pode existir em vários aspectos. Exatamente. E tudo vem em questões de traumas, né, de vivências na infância mesmo. Por exemplo, a pessoa pode ter tido experiências negativas, né, de abandono na infância e tudo mais. Hoje, adulto, se relaciona com uma pessoa que é muito querida com ela, que é, sabe, maravilhosa. Só que mesmo assim, em alguns momentos, ela vai visitar aquela dor, aquele trauma do passado e acaba dificultando também os relacionamentos interpessoais. Sim, mas o interessante quando a gente fala sobre possíveis traumas de infância que possam gerar isso é o quê? Será que realmente existe uma linha que conecta o eu de agora, o como eu ajo especificamente agora, com algum evento específico de passado? Essa é uma dúvida que chega muito no consultório, principalmente por eu trabalhar também com hipnose, com a ideia de que, se eu faço algo hoje e esse algo é disfuncional, esse algo é algo que me incomoda, é porque em algum momento do passado isso começou. Só que momento? Qual situação? Será que realmente tudo existe uma causa e efeito? Será que existe um momento único e específico do passado que se eu revisitar, ou se eu ressignificar, eu possa vir a mudar a forma com que eu me comporto hoje? Então, essa pergunta, eu faço uma comparação como se fosse uma caixa d'água. Que o quê? Uma caixa d'água, quando ela sai lá da Fortilevel, da empresa que produz ela fica limpinha. Com o decorrer da nossa vida, ela vai sujando. Com o dia a dia, ela vai sujando. E aí hoje, quando eu abro uma torneira, vem água suja no meu copo. Aí eu penso, putz, eu preciso lavar essa caixa d'água. Eu preciso revisitar o que aconteceu, o que sujou ela, para ela que ela fique limpa, e ela ficando limpa vai sair água limpa para mim nesse copo. Porque afinal de contas eu tenho sede, eu tenho um desejo por viver bem, viver feliz. Só que eu vou, lavo a caixa d'água, usando esse exemplo. Mas essa caixa d'água ela saiu limpa da fábrica. O que suja ela? O que sujou ela lá há 10 anos atrás, quando ela era criança, eventualmente, pode voltar a sujar agora. Porque suja ela é o meu convívio com o mundo lá fora. No nosso exemplo aqui, é essa sesam, é a água que vem de fora. O que é a água que vem de fora? Esse nosso convívio em sociedade. Então, de nada adiantaria eu revisitar possíveis traumas e ressignificar esses possíveis traumas do passado se eu não aprendo ao hoje, a esse foco do meu estado presente e uma construção de um eu futuro, a não permitir que isso surja novamente. Uhum. E aí que vem um outro detalhe. E se eu não encontrar nenhum evento? E se não tiver nada nesse passado? E se for impossível eu acessar esse eventual passado? O que eu posso fazer daqui para frente para limpar essa caixa, para jogar água limpa aqui para dentro? Para não permitir que o meu ambiente, que o mundo à minha volta, que o meu comportamento continue a propagar aquele algo que aconteceu lá no passado. Eu acho que não necessariamente pode ocorrer de ter tido algum trauma, algum evento específico, mas eu acredito muito que às vezes nem é um evento específico, de repente pode ser a forma de criação da criança. Às vezes é uma criança muito mimada, que tinha tudo na mão, e aí na vida da adulta já fica, né, transforma em dependência. Às vezes foi a relação dos pais que ela assistiu, que eram casados, mas havia traição ou havia violência. Eu acho que depende muito, assim, sabe? Aí vai muita questão também, assim, óbvio, né? Tudo na nossa vida é um conjunto do que a gente vai vivendo. A gente vai vivendo, só que a gente precisa de quê? Para hoje, o presente. Autoconhecimento. Com certeza. A nossa vida é um conjunto de traumas. E muitas pessoas, é muito comum a gente ver usando esses traumas como uma forma de explicação do que você faz hoje, no presente. Tem um psicanalista que ele fala que tudo é presente. O presente passado, o presente presente e o presente futuro. Porque o presente passado, se você está preso no passado, o seu presente presente vai trazer o seu passado com você. Então o passado não é mais passado. O fato é passado, mas está aqui no presente. E o futuro é a mesma coisa. Se você está no presente, mas pensando no futuro, o futuro está aqui com você. Então tudo é presente. Então se você não tem o autoconhecimento de saber que na vida a gente vai ter traumas a todo tempo, a gente vai sempre depender de algo.
para sanar esse trauma que a gente viveu. E quando a gente depende, no sentido literal da palavra, de sempre precisar daquilo para não sofrer com esses traumas que a vida nos impõe, a gente vai virar dependente emocionalmente. Porque o primeiro trauma da vida humana é quando ele nasce. Existe trauma maior do que esse? Você está lá no quentinho na barriga da sua mãe e do nada alguém te puxa ou alguém abre e te tira de lá onde você recebia comidinha e estava no quentinho sem saber de nada. Esse é o primeiro trauma da vida humana. Aquele bebê, ele vai viver traumatizado por causa daquilo? É um evento humano. É um evento humano. E na nossa vida é assim. Ah, mas eu vivi um trauma quando eu era criança. Você tem que realmente revisitar aquele trauma. Você tem que viver aquilo de novo, né, numa terapia, para conseguir explicar o que você está fazendo hoje. Muitas vezes não. Tem pessoas que buscam terapia, que gostam que se sentem bem fazendo isso e vão ter resultado fazendo isso. Mas é o autoconhecimento. Eu acho que muito disso parte do autoconhecimento. A dependência emocional parte do autoconhecimento e da confiança. Com o autoconhecimento vem a confiança. Se você não tiver confiança em você mesmo, tem um caso que a dependência emocional leva a casos que a gente acha que é mentira. Se a gente vê passando uma novela na Globo, a gente vai achar que é mentira. A gente fala assim, que isso? Como é que o cara pensou isso? Esse é um dos poucos casos que eu botei no livro que eu vou lançar, livro chamado As Infâncias que Vivi. É As Infâncias que Vivi. Nesse caso tem uma criança incluída, que vocês vão entender o que eu vou falar, mas foi um dos poucos casos vividos fora da seara infanto-juvenil. Eu estava com um processo na mão, na vara de família, e eu comecei a ler aquele processo. A história era de um casal que estava em processo de separação. Quem pediu separação foi o marido. Quero me separar. Ela não queria se separar. Ela amava. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Isso está relatado, está escrito. Na hora que eu li, eu fui assim, aos poucos. Eu te amo, não separa de mim. Eu te amo, não separa de mim. Você me ama? Então prova que você me ama. Se joga aqui de cima do quarto andar. O que ela fez? Se jogou do quarto andar. Ficou dias internada na UTI. Por que esse processo veio parar na minha mão? Essa senhora, depois de sair da UTI, entrou pedindo a guarda do filho e relatando isso, que o filho não podia ficar com o pai porque o pai fez isso com ela. E meu primeiro questionamento foi, como eu trabalho em infância e juventude, é olhar na visão da criança. Com quem que essa criança vai ficar? Com uma pessoa que se joga do quarto andar porque o companheiro quer se separar manda, ou com esse pai que mandou ela se jogar para provar que ama. Então a dependência emocional leva a esse tipo de coisa. Nesse caso, é uma dependência emocional num relacionamento. Mas a dependência emocional, quando a pessoa não está preparada, ela não tem o autoconhecimento, não tem a confiança nela mesma, leva a esse tipo de situação. E é na terapia que a pessoa, né, constrói o autoconhecimento. Isso que é muito importante. Que é uma ideia de que falta algo em mim e essa falta que há em mim eu vou preencher com o outro, né? E com essa ideia de autoconhecimento, que é um dos primeiros pilares para quebrar esse padrão de comportamento, de atitude, que é o quê? Peraí, eu realmente preciso do outro? Realmente não está tudo... já não sou um ser completo? Uhum. E aí vai ter um viés mais religioso que pode dizer, não, se você é uma criatura feita por Deus e Deus te fez de forma perfeita, talvez a pessoa que não tem esse viés tão religioso, ela pode entender através do próprio autoconhecimento mesmo, de que, peraí, eu não nasci casado com ninguém, eu não nasci amigo de ninguém, por que eu criei isso? Como que eu posso reestabelecer esse padrão? Quem que eu sou nessa relação toda? Será que eu realmente não consigo fazer? E eu preciso que o outro faça? Eu atendi uma cliente uma vez, você tem noção, ela é tão dependente do marido, mas tão dependente do marido para tudo, que ela não sabia acessar um aplicativo de banco para fazer um pagamento de um boleto. Aí você tocou em mim. Ela não sabia aonde que levava o carro para lavar. E ela foi descobrindo, eu falei, não, peraí, o que você não faz? O que você não sabe fazer? Eu não sei fazer nada. Essa foi a expressão que ela usou. Eu não sei fazer nada. Peraí, vamos experimentar, começar a fazer essas coisas?
É muito triste, né? Porque a pessoa deixa de ser protagonista da própria história e coloca o outro como protagonista, né? Eu vejo muita gente emendando um relacionamento no outro, entra em um novo relacionamento sem nem ter se curado do outro ainda, o que é péssimo também. E as pessoas têm que começar a entender que, primeiro, antes de entrar no relacionamento, ela tem que ser feliz sozinha, ser inteira. O outro vai acrescentar, não complementar. Não existe esse negócio de metade da laranja, né? Não, às vezes até o complementar, mas não é o completar. E o Exatamente. completar é o que falta. É. Eu sempre brinco com os meus clientes, eu atendo muito caso envolvendo isso. Eu falo assim, olha, eu adoro sorvete. Eu adoro sorvete. Mas se tiver calda, ele fica melhor. Mas sem calda, eu também adoro sorvete. Essa mesma questão. Eu sou uma pessoa que eu sou completa comigo mesmo. Mas estar com alguém pode ser melhor, que é uma ideia de interdependência. Exatamente. Onde dois seres inteiros, eles não precisam um do outro. Inclusive, dentro do meu próprio relacionamento, sou muito feliz com relação a isso. A gente sempre brinca disso. Não, eu não preciso de você. Ela também não precisa de você. Mas não é uma ideia onde um é menor que o outro. Não, a gente não precisa. Mas a gente escolhe estar junto. E isso faz toda a diferença. Porque quando a gente fala sobre dependência, ela não é sobre não sentir falta. Porque, por exemplo, se acontece alguma coisa e viver é estar aberto a acontecer coisas e o meu relacionamento finda, por exemplo. Uma pessoa que tem uma sensação de dependência, ela pode falar frases do tipo, nossa, eu não consigo viver sem você, o meu mundo vai acabar, não sei o que eu vou fazer depois. Ela não consegue visualizar uma vida sem aquilo. Sem aquilo, mas é uma Porque ideia... ela sem a pessoa não existe. Mas né? é uma ideia de a diferença da dependência para a pessoa que ela é independente emocionalmente é que o independente ele sabe que ele vai sofrer. Ele sabe que ele queria muito aquilo, que ele gosta muito daquilo, mas ele está aberto a perder. Uma pessoa que é dependente, ela não está aberta a perder. Porque ela não consegue, como a Carol mesmo disse, se visualizar depois daquilo. Como se existisse um muro da vida dela. Minha vida acaba aqui. Minha vida acaba aqui. Não, uma pessoa que ela é independente, ela sabe que o quê? Não, caso aconteça, eu quero muito, quero, e enquanto eu tiver, eu vou aproveitar o máximo possível. Caso, por algum motivo, eu não tenha, tudo bem. Eu vou sofrer, não significa que eu não vou sofrer. Tem gente que acha que uma pessoa que é independente emocional é fria. Ela é uma pessoa que ela um psicopata, não sente nada. Não, ela vai sofrer, mas são 30 dias, são 40 dias. A vida vai continuar depois. Se você para pensar naquela questão da dependência absoluta, né, que a pessoa que a gente mais depende na nossa vida realmente no início, naquela infância, é nossa mãe, um dia a gente não vai depender mais dela. A gente tem essa coisa muito brasileira, muito latina de mãe tá junto até o fim da vida. Um dia a gente não vai depender da nossa mãe mais. Pode ter dependência emocional, que é muito comum também. Dependência emocional de mãe e filho, de mãe e filha. É muito comum a gente ver também relações doentias de mães e filhos. Mas um dia a gente não vai depender mais da nossa mãe. No sentido de uma coisa natural, uma coisa funcional, não patológica. E é muito doido pensar que, se você parar para analisar, quem é que vai estar com você no momento do seu nascimento? Quem é que vai estar com você no momento de felicidade, sei lá, de formatura? Quem é que vai estar com você no momento de casamento, nascimento do filho? Na parte ruim também. Na parte ruim da sua vida, quem é que vai estar sempre com você? Você mesmo. E é tão doido a gente pensar que a gente pode depender de alguém para alguma coisa, sendo que a gente, é o que você está falando assim, não que significa que a gente não vai sofrer com o fim do relacionamento, com a quebra de uma amizade, com um celular quebrado. Com a demissão de uma empresa. Com a demissão de uma empresa. Isso tudo gera um luto. O luto não é só da morte. O luto é de coisas que a gente perde no dia a dia. Pô, saí de uma empresa que eu gostava tanto lá há 10 anos. Eu vou viver aquele luto. Num nível menor do que o luto de uma perda de um ente querido, óbvio. Mas tudo gera esse luto. Mas a partir do momento que você vincula a sua existência, o seu ser feliz, o seu acordei a alguma coisa, tem algo em você que você tem que buscar. O que está acontecendo comigo? Calma, peraí, eu não preciso disso. A minha vida, existia a minha vida antes do casamento, existia a minha vida depois do casamento. As circunstâncias da vida levam. Pode existir uma vida depois do casamento,
O casamento pode acabar simplesmente por um fim de um casamento, por uma morte, sabe? A gente tem que ter essa consciência. Isso é autoconhecimento, é muito autoconhecimento de saber que a vida vai... E geralmente a gente vê isso quando a gente passa por isso. A gente fala assim, é muito comum a gente ver alguém com câncer, alguém com uma doença terminal, alguém com uma doença muito grave, mas que tem tratamento, você fala assim, se fosse comigo, eu não sei se eu teria a força que essa pessoa tem para superar isso. É muito comum, a gente ouve muito isso. Não tem jeito. A empatia, muitas vezes, não é você sentir o que ela está sentindo, que a gente nunca vai sentir o que a pessoa está sentindo. É a gente entender que, calma, eu vou respeitar o que ela está sentindo. Mas eu só vou saber o que ela está sentindo se eu passar isso. Teve uma ocasião que eu fui testemunha de um processo que envolvia abuso de uma mulher. E me foi perguntado assim, por que ela não denunciou antes? A minha resposta foi, não sei, eu acho que é medo. E a pessoa perguntou, medo de quê? Eu falei, olha, com todo respeito, assim, eu perguntei pra pessoa, a senhora tem filho? Ela falou, tenho. Seu filho já morreu? Ela falou, não. Eu falei, eu tenho um que faleceu. Você consegue explicar a minha dor ou o meu medo de perder a minha outra filha? Ela, não. Eu falei, então eu não consigo entender porque eu não sou mulher. E a gente só consegue entender as coisas quando a gente passa muitas vezes. Você diz, eu não sei como é que eu viveria sem meu casamento. Porque, graças a Deus, você não viveu ainda. Mas você tem que ter a consciência de que alguma hora pode acontecer. Não só casamento, qualquer outra coisa na sua vida. Aí a gente tem que ter força para saber que se acontecer, eu dependo de mim. A pessoa que eu mais dependo sou eu mesmo. E se eu não estiver bem, eu não consigo dar carona para ninguém. Se eu não estiver bem, as minhas filhas não vão estar bem, ninguém vai estar bem, porque eu dependo da minha esposa para tudo. Ok, você falou da aplicativo de banco? Eu não sei a senha do meu banco. É uma falha minha? Talvez. A minha esposa, eu sempre brinco, tem que pagar uma coisa. Eu peraí que eu vou mudar pro meu financeiro. Eu vou na minha esposa e falo assim, faz um Pix para mim aí, porque eu não tenho aplicativo de banco. Sabe? Mas eu sei que, sabe-se Deus se ela vai falecer, se meu casamento vai acabar? Eu tenho plena consciência de, se acabar, eu vou ter que me virar. A minha vida não acaba. Ah, meu Deus, se acabei o casamento, não vou pagar mais uma conta. Não, não é assim. E tem muita gente que sofre com isso. Se ela morreu, eu não vou conseguir mais pagar uma conta. Se ela morreu, eu não vou conseguir mais acordar durante o dia. E é o que a gente vê essa dependência emocional muito disso. Exatamente. Fora que um dependente emocional, assim, como ele não se valoriza, não se acha merecedor, não se acha capaz, eles se acham nada, né? Acaba que a pessoa com que ele se relaciona pode... se ele se vê assim, se ele não se acha bom, se ele não se acha merecedor, por que eu tenho que achar? Né? E acaba, às vezes, tendo uma sequência de relacionamentos péssimos. Meu Deus, eu só acho um homem que não presta. Meu Deus. Dedo podre. É o dedo podre. Quando, na verdade, falta a pessoa ter o autoconhecimento e passar a se valorizar, se gostar, se amar, para outra pessoa também passar a dar o valor que ela realmente merece. E conectando com isso, parte com o Vinícius falou antes, essa ideia do brasileiro, do latino, de um senso muito de humildade, às vezes. De que o quê? Se eu me autovalorizo, eu posso ser visto como um egocêntrico. Arrogante, como um egoísta. Confiança não é arrogância. Você entende? Então é o quê? Eu não posso me valorizar muito, eu não posso olhar para mim com muito amor, porque eu posso acabar sendo visto como um arrogante, como um não humilde, enfim, dentro de um meio social. Só que, como você mesma disse, se eu não faço isso comigo mesmo, se eu não me respeito, se eu não me valorizo, como que eu vou transbordar isso para outras pessoas? Isso. Como que eu não vou transbordar isso para quem está à minha volta? Então, às vezes essa questão de autocuidado, de autoconhecimento, autocuidado, a gente tem que entender que isso não é egoísmo. Eu estar bem não é ser egoísta. Uma ideia de me colocar em primeiro lugar não é ser egoísta. É estar forte o suficiente para carregar o meu próprio peso e, caso seja necessário, ajudar as pessoas que estão à minha volta. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou conseguir ajudar as pessoas à minha volta a estarem bem também? E aproveitando também uma parte que o Vinícius falou, que muita gente fala sobre isso, que é o quê? Nossa, ela sabe que tá num relacionamento tóxico, a pessoa sabe que tá num relacionamento tóxico, pegando essa ideia de relacionamento afetivo, né? Mas ela não rompe.
mas ela não sai. Como e por que isso acontece? Tem um detalhe quando a gente fala de dependência emocional, que o que gera, o mecanismo psicológico que gera dependência emocional, ele é muito parecido com outros mecanismos psicológicos que geram outras dependências. Como, por exemplo, uma ideia de vícios. Vamos supor, vou pegar um vício leve, uma ideia com bebida alcoólica. Tenho certeza que a maioria das pessoas já passaram por essa experiência aqui. Bebe, se diverte, nossa, enche a cara, tá excelente ali aquela festa, tá, com os amigos, comemorando alguma coisa. Aí no outro dia vem uma ressaca. Quando vem a ressaca, nossa, não vou beber mais. Não quero, isso é muito ruim. Não dá não quero isso mais não. Olha como é que o meu dia ficou horrível hoje. Aí passam 2, 3 dias, 4 dias. Putz, mas eu fiquei tão feliz bebendo. Eu acho que eu vou abrir uma cerveja hoje. Aí eu bebo. Aí, enquanto eu tô bebendo, porque tá bom, eu não penso na parte ruim. Ninguém pensa na ressaca enquanto está bebendo. E aí, em algum momento vem a ressaca. Aí eu, nossa, nunca mais vou beber. Eu volto. Eu vou e eu volto. Eu tenho uma construção de reforço intermitente, né? Onde eu tenho benefícios e malefícios. Só que nesse jogo de benefício e malefício, eu fico preso como um rato, uma ratoeira que vai de um lado para o outro. E esse exemplo ele pode ser transportado para um outro exemplo, um pouco talvez mais complexo, que é um vício em crack, cocaína, algo do tipo. A pessoa está ali, ela vem um desejo, vem uma fissura, vem uma vontade, ela quer aquele benefício, ela quer aquela descarga de boas sensações, ela usa. E logo depois ela percebe o quanto que aquilo está destruindo ela, a família, as pessoas à sua volta, a sua própria saúde. Não quero mais, não vou fazer mais isso. E volta de novo. Então, esse ciclo de reforço intermitente, onde enquanto tá bom, eu não quero largar porque é bom. Enquanto tá ruim, eu também não quero largar porque eu sei que em algum momento foi bom. Isso também se transporta para os relacionamentos. Vou parar de falar um pouco de relacionamento afetivo, vou falar de amizades, por exemplo. Às vezes você tem um amigo que te trata mal. Que ele na frente dos outros amigos, ele vai fazer piadinhas que vai te diminuir. E aquilo te fere um pouco. É a zoação cruel, né? Aquele amigo que, é zoação, é tudo zoação, mas ele fala zoação pra te afetar, sabe? Aquela coisa, aquela amizade tóxica, que é meu amigo, eu aceito tudo, ele é meu amigo. Exato. E aí o que acontece? Isso é a parte ruim. Mas aí daqui a pouco aquela parte ruim, aquele sentimento ruim, ele vai arrefecer. E aí vai vir uma parte boa. E aí vai vir uma parte ruim. Uma parte boa e uma parte ruim. Só que, às vezes a gente está num nível de dependência tão grande que essa parte boa são apenas migalhas. São só migalhas. É uma resposta porque você insistiu demais. É aceitar um convite porque a outra pessoa não tinha nada para fazer. É você ser uma segunda opção, ou uma terceira ou quarta opção dentro daquele relacionamento. É apenas uma migalha que ela está te entregando. Mas aquela migalha, para uma pessoa que é um dependente, pode ser tudo, né? E, às vezes, por essas migalhas, a gente ignora toda aquela parte negativa. Então, quando eu faço essa correlação de outros vícios com dependência emocional, é porque a gente não fala para uma pessoa que tem um vício químico, né? Que claro que quando a gente fala de um vício químico, é muito mais complexo um tratamento do que sobre uma dependência emocional específica. Mas a gente não vira pra ele e fala assim, não, para aí, para com isso, só você querer parar. A gente sabe que não é só. A gente sabe que não é só querer parar. Mas para uma pessoa que está dentro de um relacionamento, seja de amizade, ou seja familiar, ou seja de um relacionamento afetivo, a gente fala assim, não, é só você largar, parece simples, você parar. Né? Parece simples. Mas o mecanismo interno que cria essa dependência é o mesmo mecanismo do vício. Então, por vezes, o tratamento, a forma de ajudar essa pessoa é a mesma forma de ajudar alguém que tem vício. Exemplo, por que uma das principais formas de se recuperar uma pessoa que está com vício em crack, cocaína ou outras drogas, ela é o isolamento. Então, por que eu não vou, exemplo, bloquear um ex-namorado, namorada,
ou realmente evitar encontrar o meu amigo. As pessoas acreditam que elas vão resolver uma dependência emocional de uma maneira diferente que se resolve uma dependência química, mas o padrão é o mesmo. Eu preciso de afastar, eu preciso de evitar estímulos e eu preciso criar novas relações. Para que essas novas relações preencham, entre aspas, essa falta que aquele fator químico ou aquela pessoa ela preenchia. E às vezes essa falta se preenche, às vezes não, né? Ela deve ser preenchida com a ideia do autoconhecimento mesmo. Onde eu me preencho de mim mesmo com o intuito de não precisar mais me preencher do outro. E o problema muitas vezes, né, não é nem com quem você está se relacionando. Às vezes você está se relacionando com alguém, você depende emocionalmente daquela pessoa, mas aquela pessoa não faz nada que que culpabilize aquela pessoa disso que você está vivendo. Mas pode ser um caminho de mão dupla também. A pessoa que está lá pode ter uma má intenção e reparar que você é dependente emocional dela, aí partir para um relacionamento abusivo, aí partir para uma relação tóxica que vai acabando com a vida da pessoa, que vai minando a pessoa. Né? Então, assim, a gente tem que olhar também que não vamos tentar culpar. A culpa de eu ser dependente, vamos sair do relacionamento amoroso. A culpa de eu ser dependente, por exemplo, se eu fosse dependente emocional da minha esposa, não é dela, é minha. A culpa de eu depender de celular muitas vezes, não é do celular. O celular tá aqui. Não tem um imã. A culpa é minha. Então, cabe a gente também ter essa responsabilidade, assumir a nossa parcela de culpa nisso de, calma aí, eu sei que eu sou dependente, porque muitas vezes a pessoa também não sabe que é dependente. A maioria das vezes a pessoa não sabe que ela é dependente, porque quem está de fora vê, quem está de dentro às vezes é uma relação saudável. Quando a pessoa começa a ver que ela é dependente, vamos assumir a nossa responsabilidade nisso. Vamos assumir que a culpa não é só do outro, vamos botar só o dedo. Sim, inclusive disso, antes da Carol falar, é o quê? Às vezes, aquela migalha que o outro me dá é o máximo que ele consegue me dar. E parte de um ser que é dependente emocional é culpabilizar o outro mesmo. Tudo é você. É o quê? Eu sou feliz porque você me faz feliz. O meu dia foi horrível hoje porque eu fiquei preso no trânsito. A pessoa, ela me tirou do sério. As minhas emoções, elas não são controladas por mim. É controlada pelo outro. Seja bom ou seja ruim. Eu estar nessa situação que eu estou agora não é por minha responsabilidade. Sempre responsabiliza do outro, né? É responsabilidade do outro. Mas esse é um grande detalhe. Que às vezes a gente espera do outro muito, mas esse outro, ele realmente só tem pouco para nos dar. Isso não significa que é ruim. Talvez aquele amigo que te coloca lá em segundo plano, terceiro plano, esse é o máximo que ele pode te dar. Aí você tem que se perguntar o quê? Esse máximo que ele pode me dar é suficiente para mim? É tudo o que eu quero? Ou eu acho que eu quero mais, eu mereço mais? Exatamente. E por outro lado também, e aí que fica muito mais grave ainda a situação, é que o sonho de todo narcisista é encontrar dependentes afetivos pela frente. É um prato cheio para eles. E aí a situação fica mais grave ainda. Porque... Aí é aquela via de mão dupla. Você entra com a dependência, ele entra com querer usar da sua dependência para um fim dele ali, que o narcisista tem em si, né? Que ele vai querer manipular, alguém, seduzir. E tudo mais. Mas essa questão de, por exemplo, do convívio, né? O amigo que te faz mal, você não precisa conviver com ele. O familiar que te faz mal, você não tem que conviver com ele porque é seu familiar. A gente tem muito disso de, é sangue do meu sangue, eu tenho que conviver. Acontece muito isso. Mas hoje, isso eu vejo com um problema um pouco mais potencializado por uma razão. A conectividade. Amizade, vamos supor, tem amigos de infância que você não tem o contato diário. Você vê esporadicamente. Antigamente era assim. Você encontrava amigo a cada 10 dias, a cada 15 dias, depois da vida adulta. Não amigo de escola que você vê todo dia. Amigo da fase adulta. Vamos lá, vamos para a fase adulta da nossa vida. Vou sair com um amigo para tomar uma cerveja, para jogar um futebol. Uma vez por semana, a cada 2 semanas. Hoje em dia, grupos de WhatsApp. Não só de amigos, de familiares. Então você está o tempo todo ali naquele contato 24 horas. Quando você não está dormindo, você responde o que ele está... Essa conectividade também vai gerando essa coisa de... eu sou obrigado a conviver com ele é meu amigo. Eu estou no mesmo grupo que ele, com outros 10 amigos. Eu gosto dos 9, mas ele eu tenho um problema. Mas eu vou ficar por causa dos outros 9. Aí você vai entrando naquele ciclo de eu estou convivendo, ele me faz mal. E sabe, essa coisa de não conseguir esse isolamento, que hoje em dia está muito mais difícil por causa disso, quando você pega o usuário
de droga e bota na clínica para aquele isolamento. Ah, ó, vou bloquear aqui no meu Instagram porque eu não quero ver. Ok, você bloqueia do seu Instagram, você não quer ver. Facebook, mesma coisa, para de seguir. E os grupos de WhatsApp? Sabe, tem esse problema de você não consegue se isolar muitas vezes. Você sai do grupo de família, às vezes tem 5, 6, 7, 8 familiares. O que aconteceu? Por que você saiu do grupo da família? O que aconteceu? Por que você saiu do grupo do amigo? Às vezes é por uma razão profissional mesmo, de não tenho tempo para isso, tá gastando meu tempo, tá consumindo meu tempo, que aí vem muito do autoconhecimento. Meus amigos estão aqui, mas olha, eles não são meus amigos do WhatsApp, eles são meus amigos. Eu tenho que sair por causa do meu trabalho. Essa conectividade dificultou um pouco essa questão do isolamento para tratar essa dependência emocional ou essa quero me isolar, vamos fazer bem. Sabe? Essa questão o tempo todo eu tenho que estar em contato com ela. Eu vejo gente que termina relacionamentos, mas continua seguindo o ex para ver o que ele tá fazendo, se ele tá bem, se ele não tá. Pode até não gosto mais dele não, mas eu vou seguir. Ontem eu abri uma caixinha sobre dependência emocional. E algumas pessoas vieram falar, um específico eu até troquei uma ideia com ele ali no início da madrugada. Ele falou assim, olha, eu tenho plena consciência que eu sou dependente emocional de uma mulher que eu me relacionei. Porque eu fui casado por 10 anos, me separei, logo na minha separação veio a pandemia. E eu fiquei 2 anos isolado dentro de casa. Me fez muito mal, eu procurei uma terapeuta. A terapeuta me indicou que eu entrasse num desses aplicativos para eu procurar pessoas para conviver. Eu entrei, conheci uma menina, hoje eu tenho plena consciência que eu sou dependente dela. Então, olha o medo dele. Qual foi a primeira coisa que eu pensei quando ele me contou essa história? Esse medo dele, ele vinculou o prazer que ele teve com essa menina se ela for embora, eu vou ficar 2 anos de novo preso dentro de casa. Só que foi uma situação de pandemia. Foi uma situação que ele viveu que ele carregou aquele medo com ele. Foram 2 traumas, na verdade, aí, né? Assim, 2 eventos traumáticos. O fim do casamento e a pandemia. A pandemia foi no mundo todo. O fim do casamento foi para ele específico. Então, você juntou 2 com ele, ficou 2 anos isolado, ficou mal, conheceu uma menina. A primeira menina que ele conheceu, ele fala, eu tenho plena consciência que eu sou dependente emocional dela. Eu estou tentando parar de segui-la nas redes sociais, mas às vezes eu me pego olhando para saber o que ela está fazendo. Então a dependência emocional é mais sobre si do que sobre o outro. Acredito que se ele tivesse 10 relacionamentos seguidos, os 10 ele seria dependente emocional. É ele. Possivelmente, não por culpa das 10, por culpa dele. Porque a ideia da dependência é uma ideia de assumir a minha própria responsabilidade. De tudo que eu faço. É que eu sempre bato na tecla. É diferente de culpa. Responsabilidade é diferente de culpa. Uma ideia de responsabilidade é a minha parcela, que nem sempre é o total daquele evento, mas é a minha parcela de responsabilidade sobre aquele evento. E nesse exemplo de a pessoa perceber que está dentro de um relacionamento, ou está nem dentro de um relacionamento, né? Está dentro de um contexto de dependência, é o primeiro passo para ela, se despertar com relação a isso. Porque a grande maioria das pessoas, elas vão sofrer, vão passar a vida inteira em cima de uma relação, em cima de uma relação com o mundo de dependência sem perceber. Então, a pessoa percebe esses sinais, onde o outro ele é uma prioridade, onde eu não consigo dormir sem ter aquela descarga de prazer, de ver como que tá o outro, logo depois vem uma sensação de culpa, mas depois vem uma sensação de prazer de novo, de buscar aquela informação. Ela é o quê? É uma ideia de migalha. Eu gosto dessa comparação com migalha, porque ela mostra o quanto que às vezes a gente, cara, eu tenho fome afetiva, todos temos fomes afetivas, nós somos seres afetivos. Então eu realmente tenho essa necessidade, eu tenho um desejo, mas é um desejo que ele está aberto ao não conseguir ser completo. É uma ideia onde, eu quero, mas não preciso. Ontem mesmo eu estava fazendo um atendimento, uma cliente estava muito em dúvida, ela e o esposo, ou nem sabe se é um ex-esposo ainda, se termina, se não termina, pediu separação, etc. Está lutando pelo relacionamento. E depois de muita conversa, perguntei para ela, você precisa que esse relacionamento volte ou você quer que esse relacionamento volte? Qual que é a diferença? O que você pensa sobre isso? Ela, eu acho que eu preciso. Mas por que preciso? A gente volta para aquela ideia de que se eu preciso, é porque existe um muro nesse caminho que há
para depois. Se eu quero, não. Eu posso querer tudo. Eu posso querer tudo. Nem tudo que eu quero eu posso. Mas nem tudo que quero eu posso, eu consigo. Porque não depende de mim. É igual se você mesmo usou esse exemplo de pandemia. Todos nós queríamos que a pandemia acabasse. É um desejo. Só que o que está na minha zona de ação com relação a isso? Era usar máscara, se vacinar quando pudesse vacinar, evitar aglomeração, usar álcool em gel em tudo, isolamento, sentir algum sintoma, se isolar. Isso é minha zona de ação. Eu tenho uma segunda zona, que é a minha zona de influência. O que é minha zona de influência? É onde a minha voz chega. Eu posso falar para toda a minha família, para todos os meus amigos, utilizar minhas redes sociais e, inclusive, divulgar isso para milhares de pessoas. Se essas milhares de pessoas fizerem a mesma coisa, a pandemia ia acabar? Não. Minha zona de influência só não basta. Porque existe uma terceira zona que é uma zona de aceitação. Uma zona onde a minha mão não alcança, onde eu não consigo fazer nada, onde a minha voz não chega, eu simplesmente tenho que aceitar. E quando a gente vive em sociedade, grande parte das coisas a gente tem que aceitar. Eu posso ter todas as minhas ações de forma perfeita, eu posso influenciar milhões de pessoas de forma perfeita, todos seguirem tudo aquilo que eu falar, mas ainda assim a pandemia estava ali. Ela ainda acontecia. Porque não tem remédio, aquele ditado, né? Porque não tem remédio, remediado está. A gente tem que exatamente aceitar que a gente não controla tudo. Né? E parte do nosso problema é esse, a gente acha que a gente controla tudo. Exato. Muitas vezes a razão da nossa bolha, às vezes a gente controla 2, 3, 4 pessoas, dá aquela ideia, é o que a rede social faz também, né? Eu tenho algumas críticas às redes sociais, eu uso, eu não sou contra, mas eu tenho algumas críticas que a rede social às vezes te dá ideia, você entra num post lá que tem, sei lá, 100 pessoas falando bem, aí você vai achar que tá todo mundo gostando daquilo, que às vezes é uma coisa que é completamente abjeta. Não, mas olha aqui, ó, todo mundo comentando bem. Calma, isso aí são as pessoas que te seguem, bolha. Que é a bolha. E, às vezes a bolha tira essa sensação de que aceita, cara. Você tem que aceitar muita coisa na vida. E essa não aceitação gera esse problema muitas vezes também. Na maioria das vezes, né? A zona de aceitação, que a gente não aceita, porque a gente não tá vendo. Peraí, eu não tô vendo gente morrendo do meu lado, então não tá acontecendo. Calma aí, cara, você tá ali, né, se limitando à sua zona aqui. Só que o mundo é isso aqui. O mundo não é isso aqui. E usando isso desse exemplo que você citou, da mensagem que você recebeu, é o quê? Peraí, eu desejo estar com alguém. E tá tudo bem, eu posso desejar estar com alguém. O que há na minha zona de ação para isso? Vou lá, vou mandar mensagem, vou conversar, vou fazer o que eu posso. Não tá dando aquilo ali, posso usar minha zona de influência, que é o quê? Pô, eu tenho um amigo que é amigo do amigo do amigo do... Opa! Vou fazer isso para fazer essa ponte. Se ainda assim não rolar, cara, é zona de aceitação. E a zona de aceitação é o quê? Peraí, fiz tudo o que eu posso fazer. Claro, dentro dos limites daquilo que eu posso fazer. Usei tudo que há da minha zona de influência para conseguir. Só que não rolou e tudo bem. Eu preciso ser adulto. Que essa ideia de dependência e de independência é eu assumir um eu adulto que se frustra. Porque um dependente emocional era aquela criança emocionalmente infantilizada, onde ela não recebe o não, ela não pode receber o não, ela cria birra, tem que ser meu, tem que ser meu, tem que ser meu, eu quero, por que eu não vou ter? Enquanto o adulto, emocionalmente adulto, ele vai dizer, não, tá, fiz tudo que eu pude fazer, influenciei da melhor forma possível, mas eu preciso aceitar essa frustração de não ter aquilo que eu quero. E tudo bem. E o jogo segue. Então, essa pessoa deste exemplo que você citou, ela precisa entender isso. A gente se frustra. Tem tudo que a gente quer, a gente consegue, mesmo que a gente faça tudo que possa para conseguir aquilo. E eu preciso entender, aceitar, bater no peito, falar assim, beleza, e bola para frente. Sim. E é muito comum, assim, né? A gente tem questões geracionais também. A gente é de uma geração, mas a gente convive com pessoas de uma geração antes, de 2 gerações anteriores. Então a gente vai quebrando paradigmas, né? Mas era muito comum, por exemplo, eu vou usar uma situação familiar minha. Quando o meu avô faleceu com 70 e poucos anos, então minha avó também tinha 70 e poucos anos. E meu avô era uma pessoa com conhecimento. Meu avô era desembargador, ou seja, ele é uma pessoa com formação, uma pessoa estudada, uma pessoa do direito, que sabia o que um cidadão precisava fazer.
Quando meu avô faleceu, eu lembro assim, mas como podia acontecer isso? A minha avó, que na época tinha seus 70 e poucos anos também, ela não tinha um documento sequer. Ela dependia completamente dele. Ela era muito dependente do meu avô. Então, assim, você vê que tem muita coisa de gerações passadas também que a gente carrega por causa do machismo, de a mulher sempre vai depender do homem, que a gente tem que ir quebrando. Às vezes nem devagar. Às vezes algumas coisas a gente tem que dar uma ruptura mesmo brusca para acabar assim, olha, acabou, tá? Pss, daqui para lá foi assim. Aqui não é mais assim. Então, é muito mais comum a gente acreditar, até por causa de gerações passadas, que mais mulheres são dependentes emocionais de homens do que homens de mulheres. Quando não é assim hoje em dia, né? Tem muito homem dependente também, mas a gente só tende a acreditar também quando é de mulher. Por essa visão machista que a gente tinha de gerações passadas, onde realmente a mulher dependia do homem para tudo, financeiramente, emocionalmente, a mulher tinha que aceitar coisas que o homem fazia que hoje em dia não é aceitável. Então isso gerou também essa idealização, essa sensação social de que a dependência da mulher, ela acontece, do homem não. Então o homem quando se fala assim, cara, eu tô sofrendo uma dependência aí, eu tô num relacionamento tóxico, aí você sempre tem uma amizade. E que isso, cara? Papo besta, hein? Que isso, que papo de mulherzinha. Porque a gente ouve isso também quando a gente assume essa situação. Então a gente tem que quebrar isso, a gente tem que dar um basta nessa coisa de a dependência emocional é de homem, é de mulher, não é só com relação a namorado, namorada, esposo, esposa, é em relação a amigo, é em relação a Redes sociais. redes sociais, muito, redes sociais demais. Muito. Tem muita dependência emocional de rede social, gente. Tem gente que posta e se não dá 5 curtidas, Apaga. acaba a vida da pessoa. Ela apaga, ela apaga. Gente, tirei uma foto tão bonita, como é que ninguém curtiu? Ou como é que não deu essa repercussão que eu esperava? Aquilo não é dependência emocional, né? Então, assim, a pessoa... Então, tá, calma, olha só. Autoconhecimento, tá te fazendo mal explicativo? Apaga. Fica um tempinho sem, faz um detox, né? Se livra um pouquinho pra não te fazer tão mal. Exatamente. E quando a gente, essa ideia da minha relação com o outro, eu me preocupar com o que o outro pensa, me preocupar se o outro gosta ou não gosta, essa aprovação do mundo à minha volta, tem gente que fala assim, eu preciso eliminar essa dependência da aprovação alheia, do outro gostar ou não gostar de mim, eu não pensar com o que o outro está pensando. Só que isso é impossível, eu não pensar e não me preocupar com o que o outro pensa. Por quê? Vamos lá. O nosso cérebro, essa máquina incrível que a gente tem, um pesquisador, isso que eu achei muito interessante, eles fizeram uma pergunta base para a pesquisa, que era o quê? Em qual momento, na linha do tempo, se fosse possível, eu, sei lá, pegar um bebezinho, o tempo mais antigo possível dessa linha do tempo, e trazer esse bebê para o mundo atual, e esse bebê crescesse junto com outros bebês aqui em 2023, sem que ninguém percebesse que ele veio de um tempo passado. Qual o ponto mais antigo que a gente poderia fazer isso? Que esse crescimento desses dois bebês, o desenvolvimento deles, não seria afetado por essa diferença. A pergunta que eles exemplificaram nessa estrutura é: qual o último update, né, que esse cérebro teve nessa linha do tempo? E o número que encontraram foi de 30 mil anos. E tá, peraí. O cérebro que eu tenho hoje, ele é o mesmo cérebro de um ser humano de 30 mil anos atrás. O que mudou? É a minha estrutura social, é tudo o contexto de cultura, de convívio, de forma de se desenvolver. Mas esse padrão de cérebro é o mesmo. E quem que era um ser humano de 30 mil anos atrás? Era um ser humano que tinha ali uma expectativa de vida de 40 anos de idade, vivia em grupos de 30 a 150 pessoas, eram nômades, e qualquer coisa fazia com que eles morressem. Qualquer coisa. Tinha que sair pra caçar, daí vem o nosso medo, a sensação de medo, luta e fuga. Qualquer coisa fazia com que ele morresse. Se ele pisasse em falso em alguma coisa e tivesse algum machucado, alguma ferida que inflamasse, ele ia morrer. Não existia medicamento. Se um grupo, uma outra tribo, encontrasse ele isolado, e matava. Então o quê? Nesse tempo, o que esse cérebro descobre? Que o estar junto com um grupo me protege. Quanto mais conectado eu tiver com o meu grupo, com as pessoas à minha volta, mais eu vou viver. E qual que é uma das funções principais do nosso cérebro, do nosso comportamento? É manter-nos vivos. Então, se
estar em um grupo me mantém vivo, todos os comportamentos que vão me ajudar a estar num grupo vão ser reforçados e vão nos trazer onde a gente está aqui hoje. Então, aí, o que gera disso? Uma pessoa que se preocupa com o outro pensa, porque se ele não se preocupar com o que o outro pensa, ele vai ser expulso do grupo e ele vai morrer. Sim. É aí que vai surgir outros sentimentos, como a vergonha. Né? De onde surge a vergonha? A vergonha é aquela luz laranja que fala, olha, você está tendo um comportamento que ele não é um comportamento padrão desse grupo seu, não. Se você continuar tendo esse comportamento, você pode ser expulso. Eu sinto vergonha e evito aquele comportamento depois. Mas o que acontece? Os anos passam, a gente chega no eu aqui agora, e eu posso ser expulso de um grupo, eu posso ser expulso da minha família, mas eu não vou morrer. Eu posso ser expulso do meu relacionamento, mas eu não vou morrer. Eu posso ser expulso do meu grupo de amigos, mas eu não vou morrer. Mas esse cérebro não sabe isso. As relações sociais mudaram, mas o nosso cérebro é o mesmo. É o você não vai sair na rua e vai achar um leão ali que vai te matar. Você não tem que ficar alerta quanto a isso. É louco isso, né? 30 mil anos. Mas o nosso cérebro é o mesmo. Exatamente. Então, quando eu falo assim, eu vou parar de me importar com o que os outros pensam. Não vai. É impossível. A opinião alheia incomoda pra caramba. Vai. Existe uma única forma de você não se importar com o que os outros pensam, que é morrendo ou tendo alguma disfunção cognitiva. Beleza, eu acho que nenhuma das duas são interessantes de querer se desenvolver. E a opinião alheia, ela machuca porque a gente se importa com o que o outro pensa exatamente por isso. Então assim, como é que a gente consegue aprender a ignorar, não se tornar alheio? Porque a gente não vai se tornar alheio à opinião alheia. A gente pode escolher ignorar. Como é que a gente aprende a ignorar? É com autoconhecimento. É com muito autoconhecimento, com muita terapia. E tem uma frase do Freud, que ele falava que olhe para dentro, para suas profundezas, se conheça primeiro. Você só vai aprender a viver se você se conhecer primeiro. É com o tempo. É com o tempo. Mas eu acho que a gente não consegue ignorar, a gente consegue aprender a se importar menos. Eu né? tenho uma técnica, entre aspas, que é o quê? Já que é impossível não me importar, com quem que eu vou me importar? Exemplo. Vamos dar um exemplo. Vou falar de negócios e eu tô abrindo um negócio novo e a minha avó vem falar, não, meu filho, não faz isso não. Pô, eu amo a minha avó de paixão, um beijo pra ela se ela estiver assistindo aqui agora. Só que experiência ela tem com negócios? Então é uma pessoa que uma opinião específica sobre negócio, por mais que eu a ame, não é uma opinião que é tão relevante. Então não é sobre não ouvir opiniões, não me importar com o que o outro pensa. É saber sobre quem pensa sobre o que pensa. Aí vem a opinião ali, por exemplo, quando sua avó olha pra você. Eu já passei isso na família, né? Todo mundo já passou. A sua avó fala assim, não abre esse negócio não, meu neto, vai dar errado. Aí quando você se importa muito com a opinião alheia, aí vem a questão do futuro presente. Você tá pensando no futuro. E se der errado? Eu vou estar preparado para ela chegar pra mim e falar assim, eu te avisei que não ia dar certo. Então é aquela questão de saber a quem ouvir. E também saber que, e se der errado? Foi minha escolha. Ela falou que ia dar errado? Ok. Mas muita gente falou que ia dar certo. E tem muita coisa que muita gente falou que ia dar errado que eu fiz que deu certo. É a questão de saber o que eu vi, o que eu vou consumir. O que eu vou botar dentro da minha caixinha para levar comigo e o que eu vou simplesmente ouvir. Porque a gente escuta, a gente tem aparelho auditivo aqui que nos permite ouvir. O que eu vou escolher ignorar? Isso aqui eu vou escolher. Não dar muita importância para isso. Isso aqui eu vou escolher levar comigo. Exatamente. Sobre essa relação com o mundo, um ponto interessante é o quê? A gente está falando de redes sociais e existe um fenômeno que é sobre jogos. A gente está cada vez mais, principalmente os adolescentes, são cada vez mais gamificados. Eu vou botar em uma geração de 20, 30 anos atrás, onde começou a crescer cada vez mais os jogos. E os jogos, o que eles estimularam? Um tipo de pensamento onde é um pensamento de sistema fechado. O que é um pensamento de sistema fechado? Um exemplo, a pessoa vai jogar um jogo e aquele jogo ele foi criado por alguém para que alguém passe todas as fases e vença. Então ele é um sistema fechado dentro dele mesmo. Nada externamente pode interferir naquele jogo. Ele é um problema que nasceu para ser resolvido. Ponto. Um concurso. Uma pessoa que faz uma prova de concurso, está estudando para concurso. Um concurso é um sistema fechado. Alguém ou um grupo de pessoas fizeram aquela prova e alguém vai passar. Pronto. É um problema que nasceu para ser resolvido. Só que todos os outros problemas
são um sistema aberto. São problemas que não nasceram para serem resolvidos. São coisas que simplesmente estão abertas a interferências do mundo. Então eu estou fazendo um atendimento com um cliente. Isso é um exemplo claro que aconteceu. Estava indo tudo maravilhosamente bem. Aí ele decide comprar uma franquia de uma outra empresa. Desandou todo o processo terapêutico. Por quê? Esse processo terapêutico também é um sistema aberto. E é um sistema que está passivo a entrar coisas nesse sistema que vão ajudar, entrar coisas nesse sistema que vão interferir de forma negativa. Esse mesmo exemplo de vou abrir um outro negócio, como você disse, é um sistema aberto. Não existe um padrão de resposta pronta. Não é uma fase que eu vou pegar o código que eu vou apertar na manete lá nas teclas e vai liberar e eu vou resolver aquilo. Não. É simplesmente problemas que surgem e talvez eles não tenham resolução. Eu briguei com o meu pai. Eu não estou conversando com o meu pai. Aí eu entro na internet. Como resolver briga com o meu pai? Querendo um manual, um passo a passo para isso. Só que, às vezes, isso nunca vai ser resolvido. E tudo bem. O que importa é o quê? Aquela mesma ideia das 3 zonas que eu comentei antes. O que existe de uma zona de ação minha que eu posso fazer para resolver esse conflito? O que existe de uma zona de influência? Existe uma terceira zona que é uma zona de aceitação. Isso seja para conflitos, isso seja para até um desenvolvimento. Às vezes está tudo certo, às vezes está tudo bem. Se a gente está falando disso, parece que é só o problema. Não, cara, está tudo bem, mas eu quero mais. Quero mais, eu quero ficar melhor. Tanto que tem gente que acha que a pessoa vai procurar terapia porque ela está com um problema. Não, muita gente que vai e cara, tá tudo tão bom. Tem um cliente que aconteceu isso. Tá tudo tão bom que eu quero que continue bom e que fique melhor, mas eu não sei fazer isso. Porque eu nunca cheguei nessa fase onde fica tudo bom. Olha que louco. Nunca Deve cheguei ser na maravilhoso, né? Nunca cheguei na fase, minha família tá tudo ok, meu trabalho tá excelente, tô bem de grana, tô viajando, tá tudo certo. Eu quero manter isso e ficar cada vez melhor. Esse melhor também é um sistema aberto. Pode acontecer coisas que vão fazer com que não continue tão bem. Mas o que existe de minha zona de ação com relação a isso? O que existe da minha zona de influência para que eu mantenha esse benefício? E às vezes, ainda voltando à ideia do tema de dependência emocional, mesmo num relacionamento saudável, onde não é um relacionamento tóxico, pode existir pontos de dependência emocional e que, se forem resolvidos, vai melhorar aquele próprio relacionamento. Porque às vezes está tudo ali, a pessoa ela tá sobrecarregando tanto o outro, tá colocando tanta expectativa, colocando tanto a vida dela no outro e não tocando a dela, que ela tá fazendo com que aquela relação esteja desacelerada. É como se fosse aquela ideia de que os dois estão caminhando na mesma estrada e na mesma direção. Esse casal. Nessa ideia de relacionamento afetivo. Mas os dois andando lado a lado, na mesma velocidade, eles vão chegar mais longe do que um arrastando o outro. E às vezes esse arrastar o outro não é algo negativo, não tem algo ruim dentro daquele relacionamento. Mas se os dois estiverem numa relação de interdependência, onde são os dois independentes, caminhando lado a lado, eles podem ir mais longe e mais rápido. Então é um ponto de atenção para quem está nos assistindo, nos escutando, que o quê? Às vezes, nossa, mas meu relacionamento está tudo bem. Tá, mas como pode ser melhor? Como que eu posso ser uma pessoa inteira que me complemento, né, junto com a pessoa ali do meu lado, esse caminhar ele flui mais adiante? Gente, mas tem uma coisa que a gente depende de vocês, é que vocês deem o like, compartilha, passa essa conversa aqui para muita gente. Quando o papo é bom, se a gente pudesse, a gente ficava aqui mais 1 hora conversando. Tem papo aqui para mais hora, 2 horas, 3 horas. Mas queria agradecer ao Thales a presença. Carol. Obrigada, viu? Eu que agradeço essa oportunidade. Acompanha a gente aí nas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, todas as redes sociais. O Thales, mais uma vez, agradecer. Fique com a gente. Até a próxima. Valeu!